Essas fontes do governo me confirmaram que o presidente Lula desistiu de comparecer após o novo presidente do Chile, o José Antônio Kast, nesta quarta-feira, após convites serem feitos ao senador e pré-candidato à presidência da República, adversário, portanto, de Lula, Flávio Bolsonaro, e ao irmão dele, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Lula, segundo a minha apuração, decidiu ainda no domingo, assim que tomou pé dos convites feitos à família Bolsonaro, que não compareceria mais ao evento. Mas a decisão só foi confirmada mesmo na manhã desta terça-feira, depois de uma conversa de Lula com o chanceler Mauro Vieira. A gente apurou, inclusive, que o chanceler Mauro Vieira vai participar da posse de Kast como representante do Brasil. Ainda nessas conversas reservadas, diplomatas brasileiros me fizeram a avaliação de que a decisão de Lula é ruim. Foi, segundo eles, uma decisão particular do presidente, a desistência. Não houve, portanto, um aconselhamento do Ministério das Relações Exteriores ou de qualquer outro conselheiro do governo para que ele desistisse. E que, na avaliação da diplomacia, isso pode jogar a região nas mãos de Javier Milei. A fotografia, a mensagem que passa é essa. Também, presidente da Argentina, Milei, também para os chilenos. Essas fontes que participavam das tratativas sobre a reunião bilateral entre Lula e Kast me disseram que havia um entusiasmo de Kast, do governo novo, com a chegada do presidente Lula, até para tirar um pouco o holofote da Argentina, demonstrar que Kast, não é somente esse personagem à direita, esse Bolsonaro do Chile, como ele é conhecido, é um homem que, apesar de ser de direita, também transita. Eu estou trazendo aqui a percepção do que as fontes que tratavam dessa bilateral no Chile me disseram que os chilenos mesmo estavam entusiasmados com a chegada do presidente Lula e que passavam essa ideia de que o Kast queria recebê-lo também para demonstrar ao mundo que tem diálogo, que está aberto a dialogar, apesar da sua posição política, de que tem prestígio diante, inclusive, do presidente da Argentina, Javier Milei, porque tem ali uma disputa política de poder entre os dois, entre o Chile e a Argentina. Então, a avaliação inicial que as fontes fazem, Uribe, é que vai cair muito mal no Chile. Eles até agora há pouco, minutos atrás, quando eu conversava com uma fonte, ainda não tinham cancelado oficialmente na agenda. Ou seja, não. Claro que a informação já começou a correr no Chile, mas a bilateral ainda constava na agenda do presidente José Antônio Kast. Eu estou aqui ao vivo conversando com uma fonte que estava na comitiva de Lula e que foi avisada essa fonte que não vai mais com o presidente. E ela diz claramente, é uma indelicadeza o que foi feito, no mínimo, de convidar Flávio e Eduardo Bolsonaro diante da relação dos dois países. Diz que na bilateral que eles tiveram no Panamá, de Lula e Kast, que a química foi ótima, que eles tinham colocado as diferenças de lado, que a grande questão são dois líderes que neste momento pensam no CNPJ, não no CPF. Eles têm as visões particulares deles, mas o importante é a questão econômica. E aí Kast, ao fazer esse convite para Eduardo e Flávio, coloca ali no chão essa questão e essa tentativa dele de se colocar como um líder acima das questões ideológicas. Foi uma reunião de mais de 1 hora e aí essa fonte fala claramente: o Chile depende tanto do Brasil. Para que fez esse tipo de convite, essa indelicadeza com o presidente Lula? Isso confirma completamente a sua apuração. De fato, Tainá Falcão, o que foi a gota d'água foi o convite do Eduardo. Porque a gente estava aqui no bastidor, eu e o Uribe, pensando o que teria acontecido, se foi algo grave, porque você cancelar uma bilateral... Porque o presidente Lula fez um check-up, Então a gente já pensa algo em relação à saúde, obviamente tentando checar. E aí, eu até perguntei ao próprio ministro da SECOM, o Sidônio, ele me respondeu aqui que
Bom, perguntei, por que o Lula não vai mais para o Chile? Aí ele me disse, muito trabalho por aqui. A SECOM acabou de confirmar sua informação, é o Mauro Vieira que vai mesmo, o chanceler. É o Mauro Vieira que vai. Mas essa é a informação do ON da SECOM, que aqui tem muito trabalho, a gente sabe todos os dias. Né? E quando a SECOM não quer responder diretamente, fala isso. Mas, para você cancelar uma bilateral com outro presidente, chegar a esse ponto, tem que ser algo muito grave. Até porque quantos dias que está na agenda? Isso a gente trouxe quando? Dias. A gente trouxe que o Lula iria para o Chile. Passada? Não, o Lula iria para o Chile há um mês. Um mês. Mas já entrou na agenda, já tem faz dias. Tempo, desde o final de semana. E aí me falaram isso, que Lula foi uma decisão unilateral, o presidente, óbvio, né, que ninguém vai chegar para o presidente dizer que ele não pode tomar uma decisão, pode chegar e dar algum conselho ali, outro, mas foi uma decisão particular do presidente, que assim que ele soube, que ele viu no noticiário, que o Flávio Bolsonaro, depois ele ficou ainda mais indignado com o convite estendido, essa informação ainda não tinha saído, a minha fonte confirmou agora, ao Eduardo, ele ficou assim indignado e ele falou, não vou de jeito nenhum. Teve uma conversa para alinhar as expectativas ali com o Mauro Vieira quando saiu a decisão de que haveria o cancelamento da bilateral e quem participaria da posse para não ficar sem representante seria, portanto, o chanceler brasileiro. É o que vai acontecer. Né? Tarta de limão, ou seja, que climão agora a gente vai ter em relação à relação de Lula e Cássio. Tarta de limão. Pois é, será. Clarice Oliveira vai comentar. Essa gosta de torta de limão também.